Graças a Paz, irmãos. Hoje a apóstola ministrou novamente sobre a minha vida. E os dois anjos do Senhor apareceram. Fiz a pergunta, eles responderam. E chegando, ele me levava no céu. E lá eles me revestiram da armadura. E ele falava assim: Você vai visualizar a guerra. E eu falava amém. E quando lá de cima eu chegava assim, em certa parte assim do alto assim, eu contemplava assim muitos anjos e eu via muitos demônios também. E eu começava a ver aquela guerra. E depois eu vejo no meio daqueles anjos, eu vejo um homem pequeno assim no meio deles. E quando eu olhava bem próximo assim, eu via que era o irmão Humberto guerreando. E ele falava assim: Você vai para outra guerra agora. Eu falava amém. Ele me levava em outro lugar, em outra parte. Eu começava a guerrear ali. E quando eu terminava aquela guerra, ele me levava para o céu novamente. E lá eu entrava naquela sala branca e eu ficava sentado. Eu só ficava adorando ali. E descia uma luz na minha frente, uma luz muito branca, e começava a falar algumas coisas para mim. A primeira coisa que ele tinha falado, ele falava assim: Filho, você vai levar um recado hoje para minha filha. Eu falava amém. E ele falava para ela assim, mandava falar para ela que ainda hoje ele se revelará a ela. E ele falava que ia dar um nome, ia dar os dias, ia dar as palavras e os versículos para ela, para esse seminário que ia acontecer aqui. E ele falava que quando ela acordasse, era para ela anotar todas as palavras que ele tinha falado para ela. E depois ele começava a falar de uma doença que está dando nos irmãos. E eu falava assim para ele: Eu falei, já vi muita gente enferma, até a gente mesmo. E ele falava assim: tudo que está acontecendo é que minha palavra tem que se cumprir. Ele falava que ninguém ia passar os olhos dele, e nem da palavra dele. Ele falava que não existia vacina, remédio, nada que pudesse parar, a não ser a ordem dele. Mas ele falava assim, eu perguntava dele. E eu falava, e a gente? Ele falava assim: aquele que estiver comigo não morrerá, mas aquele que não crê, eu descerei a cova, porque eu estou me revelando a todos, mas quem não crê, eu não vou poder fazer mais nada. E aí ele começava a falar da vigília. E ele me levava naquele lugar. Ele falava assim: você vai ter que guerrear novamente. Eu falava amém. E ele me levava, irmão, em uns terreiros. Eu via muito terreiro se levantando. Ele não queria deixar a gente chegar naquele lugar. Ele falava assim: eu vou descer a minha glória, eu vou fazer algo muito lindo naquele lugar, mas você vai ter que guerrear. E eu falava amém, Senhor. E ele me levava nos terreiros, irmão, eu começava a quebrar. Eu vi um monte de boneco. Eles eram um porcelanato, uns bonequinhozinhos assim. E eu via santos, eu via um bonequinho de chapéu branco, eu via um outro de chapéu vermelho, eu via uma mulher de braço cruzado assim, com outro braço para cima. Eu via vários bonecos lá.
Se eu começava a quebrar aquele boneco, eu jogava. E quando eu terminava de jogar, ele falava assim: agora tá limpo, para que meus anjos desçam naquele lugar. E eu falava amém. E ele falou outras coisas, mas eu vou deixar para falar para o apóstolo. Amém? Glória a Deus. Graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar nosso comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante, que diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aleluia, amém, amados? Até aí, glória a Deus. Mais uma experiência você acabou de ouvir aí, e você vê nos detalhes que o Senhor ele tem cuidado de tudo, né? O Senhor ele tem olhado tudo, o Senhor ele tem olhado, sondado nossas vidas, o Senhor ele tem olhado aquilo que fizemos, aquilo que estamos fazendo, aquilo que vamos fazer. O Senhor ele tem preparado um caminho, né, para aqueles que o buscam. Aleluia. Então você viu aí mais uma experiência, né? Isso está acontecendo agora no ano de 2022, né? E ainda há uma remanescente do Senhor adorando, buscando ao Senhor, lutando contra as forças das trevas, lutando contra as hostes espirituais da maldade. Irmãos, os demônios, os principados, as potestades, eles não param. Os servos de Satanás, os macumbeiros, os bruxos, os feiticeiros, os magos agora resolveram, né, apóstola, nos atacar. Sabe, queridos, eles não param, mas eles são os derrotados em nome de Jesus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Senhor, ele tem controle de tudo, como diz a palavra de Deus, que ele nos tem gravado na palma da sua mão. Aleluia. E tudo que Deus faz, irmãos, se Deus permite, né, muitas vezes sofremos ataques de Satanás, o Senhor ele permite para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé se torne mais sólida, para que a nossa fé se torne mais, vamos assim dizer, mais verdadeira, mais apurada, e assim, através das experiências, consigamos seguir caminhando, fazendo a vontade do Senhor. Não é isso, apóstola? É isso. Toda a vida de renúncia, né, irmãos, ela traz experiências com o Senhor, né? E aí nós podemos ver o testemunho dos nossos irmãos aí de arrebatamento. São vidas marcadas por renúncia, pessoas que realmente têm negado a si mesmo para seguir ao Senhor, né? Tem crido, tem guardado essa doutrina do Senhor, sido guardiões mesmo. E Deus tem revelado essas coisas profundas. O que podemos fazer é nos alegrar em Deus e ter a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu me alegro com essas experiências no Senhor. Amém, apóstolo? Amém, irmãos. E nós somos Shalom, na Igreja Shalom de Manaus. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar perseverando, vamos continuar, apesar das lutas, apesar das dificuldades, né, que se levantam. Eu costumo dizer que lutar contra demônios, lutar contra bruxos, feiticeiros, magos, satanistas, principados, potestades, Lúcifer, isso é fácil, irmãos. Isso é muito fácil. Difícil mesmo é você lidar com as situações que aparecem, situações humanas, vamos assim dizer. Mas até nisso o Senhor ele tem dito que faz parte de um treinamento. Sabe, eu não sei o que o futuro nos espera, assim, com relação à obra do Senhor, mas nós estamos deixando o Senhor nos conduzir. E se o Senhor tem dito que Ele está nos dando um grande treinamento, é porque grandes coisas o Senhor vai fazer ainda no nosso meio.
Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresenta a vida deste homem, desta mulher, dessa pessoa, Pai, que chegou até aqui no momento da oração. Aleluia. Peço a Tua graça, peço a Tua misericórdia, peço o Teu poder, peço, Pai, um despertar espiritual para essa vida também. Pai, querido Pai amado, que possamos andar, Senhor, no centro da Tua vontade, que possamos viver isso, Senhor, uma santidade tremenda, Senhor, um desejo ardente de Te buscar, um desejo ardente de orar, um desejo ardente, meu Pai, de estar envolvido na Tua obra, Senhor, pregando, anunciando, ganhando vidas, implantando igrejas. Pai, querido Pai amado, Senhor, pedimos a Tua direção não só para nós, mas para cada servo, cada serva, Pai, que está aí, que sente o desejo ardente de orar, de buscar, de viver uma intimidade mais profunda contigo, Pai. Visita cada um dos Teus filhos, Pai, e eu creio no milagre, eu creio, Senhor, na unção, eu creio no Teu poder, no Teu agir na vida de cada um, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do